Boa noite, queridos. A gente tem um culto às 5 horas também lá na minha igreja. A gente nunca sabe se dá boa tarde, boa noite. Fica um horário meio... Mas eu sou pastor na comunidade Alcance, em Curitiba, no Paraná. O meu pastor é o pastor Luciano Subirá, talvez alguns de vocês conheçam. E foi um final de semana muito especial lá mesmo. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, conhecendo mais um pedacinho do corpo de Cristo, e é muito bom estar servindo. Queridos, eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Antes da gente ler o texto, eu gostaria de te convidar a baixar sua cabeça e fechar seus olhos mais uma vez. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos por essa noite, Senhor. Nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de começar uma semana na sua casa, Deus. Nós temos te adorado, nós te honramos com os nossos bens e nós queremos sentar agora à sua mesa e nos servir da sua palavra. Espírito Santo, que você possa tornar a sua palavra viva, ativa, que quando nós lemos esses textos que são tão conhecidos, nós possamos lê-los como se fosse a primeira vez. Que o teu Espírito Santo possa falar de forma pessoal, individual a cada um de nós. Eu sei que o maior interessado em falar com esse povo nessa noite é o Senhor. E o meu desafio aqui é não te atrapalhar, Senhor. Que tudo aquilo que é meu, que é da minha carne, caia por terra em nome de Jesus. Mas que aquilo que é genuinamente do seu Espírito encontre um solo fértil no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Filipenses capítulo 4, versículo 4. A palavra do Senhor diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Eu acho muito interessante como o apóstolo Paulo destaca aqui a questão da alegria. Ele diz, alegrai-vos sempre. Não contente, ele repete, ele fala, alegrai-vos. E queridos, quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que a alegria, ela deveria ser uma das características mais marcantes na vida de todo crente. Neemias 8,10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Hebreus 1,9 diz que o Senhor Jesus foi ungido com óleo de alegria mais do que todos os seus irmãos. A palavra de Deus fala que a alegria é fruto do Espírito. Então, quando você perguntasse para as pessoas que são próximas de você, seus amigos, parentes, as pessoas que trabalham, que estudam com você, e você falasse para elas, olha, quando você olha para a minha vida, qual é uma das características mais marcantes que você vê? Uma das primeiras coisas que você deveria ouvir é, quando eu olho para você, eu vejo alegria. Agora, por que algumas vezes não é assim, queridos? E eu tenho percebido que a alegria, ela é fruto de uma outra coisa que se chama confiança. As pessoas mais cheias de fé e de alegria, de paz que eu conheço, são pessoas que sabem exatamente aonde está depositada a sua fé, a sua confiança. Mas isso é fruto de outra coisa que se chama intimidade. E quando a gente olha para as Escrituras, parece que algumas pessoas chegaram a um nível de revelação do amor da pessoa de Deus, que a fé delas já não é movida mais pelas circunstâncias externas, mas existe uma convicção tão grande dentro que a sua fé não é abalada. O pastor Luciano Subirá, o meu pastor, alguns anos atrás ele foi convidado para ministrar na Itália, mais especificamente em Roma. E eu não sei se você sabe, mas a Itália, especificamente, eles têm 40 dias de verão. Mas nesses 40 dias, passa assim dos 40 graus. E o pastor Luciano disse que ele foi para lá num dos piores verões que teve na Europa. Estava muito quente. Ele disse que ele andava na rua e ele escorria suor. E a pastora que convidou ele para ministrar lá é a pastora Rosellen. Hoje ela é uma pastora muito próxima de nós. Ela falou, olha, Luciano, Roma é uma das cidades do mundo que mais tem pontos turísticos relacionados com a história da igreja. Então ela disse, você tem aqui a Praça da Espanha, onde os cristãos eram amarrados a colunas e ateavam fogo nessas pessoas para iluminar a escadaria à noite. Você tem o Coliseu, onde os cristãos eram jogados para serem comidos pelos leões. E ela falou, você não vai conseguir conhecer todos esses lugares, mas eu gostaria que você escolhesse alguns lugares para ir. E ele falou que um dos lugares que ele escolheu para ir foi uma prisão, onde tanto o apóstolo Pedro
como o apóstolo Paulo, ficaram presos. E, queridos, ele disse que quando ele chegou lá, aquela prisão ela não era nada mais do que um buraco escavado na rocha. Eles escavaram a rocha e fizeram um salão maior lá dentro, e aquilo virou uma prisão. Eu tive a oportunidade de ver uma foto desse lugar depois. E ele disse que quando ele entra lá, ele vê aquele salão aberto dentro da rocha, e existiam umas colunas de pedra mais ou menos do tamanho desse latão. E as pessoas que ficavam presas ali, elas eram acorrentadas àquelas colunas de pedra. E o pastor Luciano disse que ele chegou naquele lugar, ele começou a olhar para aquela prisão, ele viu que apesar do calor lá fora, era gelado lá dentro. Ele ficou pensando, imagina como era isso aqui no inverno. E ele disse que ali não batia uma luz de sol. Ele viu que ali não tinha uma cama, não tinha um banheiro. As pessoas que ficavam acorrentadas naquele lugar provavelmente faziam as próprias necessidades fisiológicas no mesmo lugar que se escoravam para dormir. E ele disse que ele ficou olhando para aquela cena e ele não conseguiu reter as lágrimas, ele começou a chorar, pensando em como alguém, numa condição daquelas, pode escrever tanto sobre o amor de Deus. Mas parece que algumas pessoas, como eu falei, chegam a um nível, queridos, de revelação da pessoa, do amor de Deus, que a fé delas já não é movida pelas circunstâncias. Deus tem ministrado ao meu coração, é sobre isso que eu quero falar nessa tarde, que existem dois níveis de fé. Apesar dos dois níveis de fé serem muito importantes, um é muito diferente do outro. O primeiro nível de fé é quando eu passo a crer que Deus pode responder a minha oração. Então eu passo a crer que Deus pode curar aquele familiar que eu amo e está doente. Deus pode alcançar aquela pessoa que eu amo e ainda não é salva. Deus pode me dar aquele emprego que eu preciso. Mas existe um outro nível de fé muito mais profundo, aonde eu passo a crer não só naquilo que Deus pode fazer, mas em quem Deus é. E são níveis muito diferentes de fé. Você não precisa abrir para a gente não se demorar, mas eu gostaria de te mostrar algumas palavras desse homem que ficou acorrentado naquela pedra. E olha a profundidade dessas palavras. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim: porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele está dizendo, eu sei em quem eu tenho crido, eu tenho relacionamento com Ele, eu ando com Ele, eu sei onde eu coloco minha fé. Queridos, um dos textos da palavra de Deus que talvez eu mais goste, você não precisa abrir também, eu prefiro que você preste atenção. Romanos capítulo 8, versículo 35 a 39 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, fomos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, e em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se perdeu uma boa oportunidade de dar uma glória a Deus. E sabe o que é mais tremendo, querido? É que o homem que escreveu essas palavras, ele não estava sentado no sofá da casa dele com um copo de 750 ml de Coca-Cola gelada, assistindo o programa de TV favorito, e de repente ele falou, olha, tive um insight poético e eu vou escrever uma coisa bonita para Deus. Não, o homem que escreveu isso, ele foi surrado, apedrejado, várias vezes chicoteado quase até a morte. Sofreu um naufrágio, picada de cobra, necessidade, dificuldade. Ele disse, em todas essas coisas, porém, eu sou mais do que vencedor. Não tem nada de errado com isso, mas às vezes é muito fácil a gente colocar um adesivo no nosso carro, sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Sabe por quê? Porque o amor dele é o compromisso dele, isso não exige nada de mim e de você. Mas como nós reagimos, queridos, quando chega nessas outras partes do texto que falam de dificuldade, de perseguição, de necessidade, de desemprego. Mas existem pessoas que chegam a um nível diferente de fé. E para ilustrar isso, eu gostaria de usar duas histórias muito conhecidas de nós. A Bíblia fala que Deus escolhe um homem chamado Abrão e muda o nome dele para Abraão, que significa pai de muitos filhos, ou pai de nações. Só que Abraão, querido, era idoso, tinha 75 anos. Sua esposa Sara era idosa e estéril.
Eu fico imaginando que Abraão devia ser meio motivo de piada na vizinhança. Você imagina Abraão conhecendo o vizinho, perto dos 90, 100 anos. Opa, tudo bem, meu nome é pai de muitos filhos. Olha que interessante, quantos filhos você tem? Nenhum. Mas a Bíblia diz que esse homem, apesar de conhecer as circunstâncias, ele acreditou na promessa de Deus. Queridos, quando eu casei com a minha esposa, eu estou fazendo 10 anos de casado ano que vem. Quando a gente casou, logo depois de um ano de casados, a gente começou a tentar engravidar. Eu sempre sonhei em ser pai. E essa gravidez não veio no primeiro ano, não veio depois, não veio no segundo ano. E a gente resolveu procurar um médico. Esse médico falou, olha, ele passou um ciclo para a gente. E ele falou assim, em 6 meses vocês não engravidarem, um de vocês dois tem um problema. Passaram 6 meses, passaram 8 meses, e a gente foi no médico de volta. E o que eu ouvi de um médico foi o seguinte, olha, você nunca vai ter filhos de forma natural. Ele falou para você ter filhos só se você fizer inseminação artificial in vitro, aquela que é a mais complicada. E ele falou, você tem 33% de chance de engravidar a sua esposa. Ele falou, se eu fosse você, eu fazia isso logo, porque eu conheço o seu quadro, daqui a pouco nem assim você vai poder ser pai, só adotando. Mas querido, eu falei, Deus, eu sonhei a vida inteira em ser pai. Eu não creio que eu vou passar por isso. E queridos, eu não fui fazer tratamento nenhum. E 2 anos e meio depois desse diagnóstico desse médico, eu recebi uma palavra profética que Deus estaria nos dando um filho. Irmão, hoje eu tenho 3 filhos. Eu tenho o Caleb de 4 anos, a Nicole de 2 e a Louise de 6 meses. Quando Deus veio, ele veio fazer tudo uma vez. Inclusive, irmão, se tiver alguma palavra profética de filho para mim, você pode dar para outra pessoa, tá? Porque já estou quase fazendo uma vasectomia agora. Mas, queridos, quando eu olho para os meus filhos, eles são o símbolo da manifestação sobrenatural de Deus na minha vida. Toda vez que eu olho para aquelas crianças, eu olho para eles, eu posso dizer, Deus é fiel. Está aqui a prova de quem meu Deus é, porque os médicos falaram uma coisa, mas está aqui quem o meu Deus é. E Isaac significava exatamente a mesma coisa para Abraão. Quando Abraão acordava de manhã, e talvez ele ia amarrar sua sandália, sentar na frente da sua tenda, e talvez ele visse aquele menino brincando na areia, ele podia olhar para aquele menino e falar, está aqui quem meu Deus é. Meu Deus é fiel. Mas um dia, você não precisa abrir, eu imagino que foi um dia como qualquer outro, não tinha nada de especial nesse dia. Mas Abraão acorda de manhã, e Deus chega para ele e diz assim, Abraão, toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai para a terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. E ponto final. Eu não sei se você já percebeu, mas às vezes quando a gente tem uma experiência muito próxima com Deus, Deus fala conosco, Deus move alguma coisa no nosso coração, a gente tem um contato com o sobrenatural, parece que o silêncio de Deus vem depois disso. Foi isso que aconteceu com Abraão. Nenhuma explicação veio depois. E eu acho interessante que Deus parece tentar capturar a emoção no coração de Abraão. Ele fala, Abraão, pega o teu filho. O teu único filho. Isso mesmo, Abraão, esse filho que você ama tanto. Pega ele e entrega para mim. Mas a Bíblia fala que esse homem foi tão fiel. Ele acorda de manhã, ele separa 2 jumentinhas. Ele separa o cutelo, que era uma espécie de machadinha feita de pedra lascada, que era usada para partir no meio o animal que era morto. Ele separa a lenha e o fogo, que eram usados para queimar os restos daquele animal. Ele pega seu filho, ele vai com seus servos para o pé daquela montanha. Ele fala para os seus servos, agora vocês esperam aí que eu vou subir só com meu filho. E queridos, às vezes é muito fácil a gente virar uma página da Bíblia e ver que acabou tudo bem, mas eu como pai, quando eu olho para esse texto, eu não consigo deixar de imaginar algumas coisas. A Bíblia não diz isso, mas eu imagino esse homem subindo aquela montanha e ele olhando para aquele menino, talvez carregando aquele feixe de lenha e falando com Deus, Deus, olha como está bonito esse filho que o Senhor me deu. Olha Deus como ele está forte. Talvez Abraão lembrou naqueles momentos ali quando ele carregava Isaque no ombro. Talvez ele lembrou da primeira vez que Isaque olhou para ele e chamou ele de papai, o primeiro dentinho que nasceu, a primeira febre que teve. E eu fico imaginando, querido, com o coração de pai hoje, como foi para o coração desse homem. Quando seu filho vira para trás, Isaque andava com o pai, ele sabia o que era sacrificar. Quando esse menino vira para o pai e fala, pai,
A gente está aqui com o cutelo, a lenha, o fogo, mas o que a gente vai matar para Deus? Porque era isso que significava sacrificar. E eu fico pensando o que foi para o coração desse homem olhar para esse filho, sabendo que ele estava prestes a fazer, e falar: filho, Deus proverá. Mas o que eu acho mais interessante sobre a vida de Abraão, querido, e eu amo os detalhes da palavra de Deus, não está em Gênesis, mas está em um detalhe de um texto de Hebreus, você não precisa abrir também. Hebreus 11, 17 a 19 diz assim: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, e estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se havia dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Agora o mais importante: porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Quando eu olho para esse texto, sabe o que eu vejo? Eu vejo um homem que está subindo aquela montanha, ele está num conflito no seu coração, ele está falando com Deus: Deus, o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai ressuscitar meu filho? O Senhor vai fazer um anjo me parar? O Senhor vai voltar no tempo? Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas alguma coisa o Senhor vai fazer, porque eu sei quem é o meu Deus. Outra história. 3 homens de Deus que viviam no meio de um povo corrompido, idólatra, imoral: Sadraque, Mesaque e Abdenego. A Bíblia fala que o rei Nabucodonosor acorda meio surtado um dia. Ele fala assim: olha, chega para vocês. Ou vocês vão adorar a minha imagem de ouro e os ídolos que nós levantamos, ou eu vou lançar vocês naquela fornalha de fogo ardente. E quando esses homens recebem essa sentença, queridos, eles dão uma resposta muito interessante para o rei Nabucodonosor. Eles dizem assim, Daniel 3, 16 a 18: responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Sabe o que esses homens estão dizendo? Eles estão dizendo: rei, nós sabemos quem é o nosso Deus, e nós sabemos que se Ele quiser, Ele é poderoso para nos livrar não só dessa fornalha, mas das tuas mãos. Mas se Ele não quiser, nada vai mudar, porque a nossa fé está firmada não só naquilo que Deus pode fazer, se Ele pode nos livrar ou não, mas a nossa fé está firmada em quem Deus é, e quem Deus é, faz valer a pena morrer por esse Deus se for preciso. Amém. Querido, vira para a pessoa que está do teu lado e pergunta para ela assim: você está pronto para perder o controle? Quem se sentiu desconfortável, engoliu seco? Quem fingiu que estava respondendo? Querido, deixa eu compartilhar um pouquinho da minha história com você. No ano de 2000 eu comecei a namorar com a Dani, que é minha esposa. Em 2001, eu comecei a fazer faculdade, eu fui fazer estágio na indústria farmacêutica. Eu fazia propaganda de medicamentos para médicos. Eu era aquele cara de pastinha preta que entra na sua frente no consultório, que todo mundo adora. E quando chegou no final de 2001, e apesar de ser um estágio, era uma multinacional, eu tinha um bom salário, tinha férias, tinha um monte de benefícios. Mas quando chegou no final de 2001, era ali 14 de dezembro, eu estava quase saindo de férias, meu gerente me chama para conversar. E ele fala: Farley, a gente está gostando muito do teu trabalho. E ele falou: você vai sair de férias agora. Ele falou: mas quando você voltar de férias, a primeira vaga que tiver na empresa de efetivo, eu quero contratar você. Irmão, saí aleluiado daquela reunião. Por quê? Meu salário ia ser 4, 5 vezes maior. Eu ia ter um carro zero financiado pela empresa, que iam descontar bem pouquinho de mim, quando terminasse de pagar o carro ia ser meu. Eu ia ter um telefone celular da empresa, plano de saúde, vários benefícios, mas tudo isso significava principalmente que eu ia poder casar logo. E crente tem que casar logo, amém, irmão? Amém. Amém. E eu lembro que eu saí daquela reunião cheio de alegria, eu liguei para Dani e falei: Dani, eles querem me efetivar, e a gente sentou e planejou, e eu falei: olha, se eles me efetivarem no primeiro semestre, eu acho que ano que vem mesmo a gente já pode casar, e fizemos 1000 planos, e eu lembro que eu nunca torci tanto para umas férias acabarem logo. E eu voltei a trabalhar, querido, acho que eu estava ali na 2ª semana de janeiro, 3ª semana de janeiro, e meu gerente me liga.
Ele falou, Farley, preciso conversar com você. Eu liguei para Dani e falei, Dani, vai orando aí. Meu gerente me ligou. Solta umas rajadas de língua estranha aí, vai intercedendo, que os caras vão me efetivar e a gente vai casar. E eu sentei com aquele gerente, ele olhou para mim e falou assim, olha, Farley, a gente teve algumas mudanças na empresa a nível Brasil. E eu não só não vou poder te contratar como efetivo, como todas as vagas de estágio foram canceladas, eu vou ter que te desligar da empresa. Irmão, pensa num balde de água fria. Agora, eu não sei se você já percebeu isso, mas como a coisa, muitas vezes, ela não vem de uma só. Naquela mesma semana, meu pai estava com uma dor de garganta que não sarava nunca, ele foi fazer alguns exames, eu lembro que eu liguei para ele ainda de um dos hospitais em que eu trabalhava, e eu falei, daí pai, pegou o resultado dos exames, como que você está? Meu pai segurou um pouco a voz do outro lado, ele falou, filho, eu peguei os exames sim, e ele falou para mim, eu estou com câncer. Eu não sei te dizer o que eu senti na hora, parece que meu estômago virou, eu fiquei tonto, eu não sabia o que fazer, eu peguei um ônibus e eu fui para casa. Meus pais, a casa dos meus pais até hoje numa rua sem saída, eu lembro que eu fui subindo aquela rua e meu pai chegou com a minha mãe e com a minha irmã, quase junto comigo. Nunca vou esquecer dessa cena. Ele parou o carro e quando ele desceu do carro, por um segundo parecia que ele estava bem. Mas aí ele me deu um abraço e começou a chorar. Queridos, eu não sei se você já passou pela situação, eu espero que não, de ter uma doença dessa na família, mas o que isso gera no coração dos familiares é uma coisa que não dá para explicar. E eu lembro que uma das sensações que mais me marcaram é que você vai dormir à noite, você tem muita dificuldade para dormir, você fica rolando de um lado para o outro, pensando em tudo que está acontecendo. E de repente você dorme. E quando você acorda de manhã, por um segundo, parece que está tudo bem. Mas aí você dá uma espreguiçada, uma suspirada, e a lembrança de tudo que está acontecendo na tua vida vem e parece que uma nuvem negra baixa junto. E querido, eu acordei uma manhã e eu fui literalmente chorar com Deus. Na casa dos meus pais até hoje existe uma árvore grande, uma árvore de castanheira portuguesa. Não tem nada de espiritual na árvore, tá? É bom esclarecer, mas eu fui para debaixo daquela árvore, fui orar e chorar com Deus. Eu falei, Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Queridos, antes de eu continuar, deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando a gente prega uma mensagem como essa, que eu estou compartilhando com vocês hoje, que tem muitos testemunhos, muitas histórias, a gente pode passar uma imagem errada de que a gente vive ouvindo a voz clara de Deus o tempo todo. Mas não é bem assim. A grande verdade é que a maioria dos nossos dias, eles não são sobrenaturais. A maioria dos nossos dias, eles são naturais. Mas é a nossa fidelidade e disciplina nos dias naturais que torna os dias sobrenaturais possíveis. Amém? E queridos, eu estava ali chorando com Deus, falei, Deus, o que está acontecendo na minha vida, Deus? Eu falei, Deus, eu estava tudo dando certo, eu ia ser efetivado. Agora, eu vim de uma família simples, queridos. Eu falei, Deus, meus pais não têm dinheiro para pagar a minha faculdade. Eu falei, eu estou brigando para ter condições de ter a minha família. Eu falei, Deus, se meu pai morre, eu vou ter que sustentar a minha família. Eu falei, olha como está a minha casa, minha mãe chorando num lugar, meu pai no outro, minha irmã no outro. Eu falei, Deus, eu não quero perder meu pai. E querido, nesse dia Deus me falou de um jeito muito claro, como não é sempre que Ele fala. E Deus me perguntou assim, você ama seu pai? Eu falei, Deus, eu amo meu pai. Deus me perguntou de volta, você ama seu pai? Eu me senti meio contrariado e falei, Deus, o Senhor conhece meu coração mais do que eu, o Senhor sabe o quanto eu amo meu pai. E Deus me falou uma coisa, querido, naquele dia que mudou minha história. Deus me disse assim, não importa o quanto você ame seu pai, ou quanto um dia você possa chegar a amar seu pai, eu amo ele mais do que você jamais vai amar. E eu amo você, eu amo a sua família, confie em mim. E aquilo foi como se uma mão entrasse no meu coração e tirasse aquela dor. Eu lembro que eu dobrei meu joelho, eu falei, Deus, eu acredito que o Senhor quer me ensinar algo com tudo isso. Eu falei, eu creio que meu pai vai ser curado, eu espero que meu pai vai ser curado, mas eu quero te dizer uma coisa. Se ele não for curado, nada vai mudar entre nós. E querido, eu levantei daquele lugar, eu lembro que a partir daquele dia, toda vez que eu acordava de manhã, aquela tristeza queria vir, eu batia no meu peito e eu dizia para mim mesmo, eu falava assim, ninguém me ama como Deus me ama. Feche seus olhos, bata no seu peito e diga para você mesmo, fala assim, ninguém me ama como Deus me ama. Ninguém me ama como Deus me ama.
E eu dizia para mim mesmo, olha, a Dani liga para cá e ela chora no telefone preocupada em como eu tô. Eu falei, se ela tá chorando, preocupada assim comigo, Deus me ama de um jeito que ela jamais vai conseguir me amar e Deus está cuidando de mim. E querido, eu falei, eu tenho que levar a minha vida adiante. E aquele mesmo gerente que me desligou daquela empresa, ele me indicou para uma outra vaga, numa outra multinacional, num outro laboratório. E eu fui fazer aquela entrevista. Quando acabou a entrevista, aquele gerente olhou para mim e falou assim, Farley, eu gostei muito de você. E ele falou, a vaga é sua com uma condição. Eu falei, qual é a condição? Ele falou, olha, no outro laboratório você trabalhava só em hospitais, você ia e ficava um dia inteiro, ficava o dia inteiro no Hospital Cajuru um dia, daí outro dia o dia inteiro no Hospital Evangélico e só visitava médicos em hospitais. Ele falou, você conseguia fazer isso de ônibus. Ele falou, só que aqui você vai visitar os médicos em hospitais também, mas você vai visitar consultórios, 10, 12, 15 consultórios às vezes, em um dia. Ele falou, você precisa de um carro. Ele falou, se você conseguir um carro, a vaga é sua. Irmão, não tinha R$1 no bolso. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu não sei se você já tentou financiar um carro 100%, um carro mais velhinho, mas os bancos não querem financiar 100% um carro velho, porque o carro é a garantia deles. E eu tentei por bastante tempo financiar um carro mais velho, não consegui. E na época, meu pai ainda fazendo tratamento de câncer, me ajudando. Por falar nisso, depois de muita quimioterapia, radioterapia, depois de perder muito peso, todo o cabelo, meu pai estava curado, amém? Mas nessa fase ainda, querido, fazendo tratamento, meu pai foi me ajudar a comprar esse carro. Eu acabei comprando o meu primeiro carro, que foi um golzinho, aquele golzinho bola, um golzinho special, branquinho. Tinha 1 ano e pouquinho de uso, em 48 parcelas sem entrada. Às vezes você vê o irmão de carro novo na igreja e você fala, poxa, o irmão está montado. Às vezes está montado num carnê desse tamanho assim. Era o meu caso. E aí, querido, eu fui trabalhar. E eu lembro que o meu salário era assim, ó. Eu pagava a prestação da faculdade, eu pagava a prestação do carro, eu entregava meu dízimo, eu vendia meu vale-refeição para pôr combustível, então eu levava todo dia um sanduíche, um miojo. E eu pagava o seguro do carro e sobrava assim, uns R$50 por mês. Prosperidade pura. É difícil até pensar o que fazer com tanto dinheiro. Só que eu não lembro o que aconteceu, querido. Eu lembro que um mês eu fui pagando as coisas. Eu não lembro se foi a mensalidade da faculdade que subiu. Eu sei que eu deixei por último o dízimo e o seguro. Nunca deixei o dízimo por último. E quando eu olhei para aquele dinheiro, eu vi que não ia dar para pagar o seguro e o dízimo. Eu falei, o que eu vou fazer? Será que eu deixo de entregar meu dízimo e eu pago o seguro? Ou será que eu deixo de pagar o seguro e entrego meu dízimo? Aí eu, como bom crente, falei para mim mesmo, não, eu vou deixar de pagar o seguro e vou entregar meu dízimo porque Deus vai ser fiel comigo. E foi mesmo, mas não bem do jeito que eu esperava. Fui trabalhar com o carro, um dia 18 de fevereiro, por incrível que pareça, estava quente em Curitiba, irmão, bem quente. Eu tinha aquele carro que lá em Curitiba a gente chama de canelinha seca, que é aquele carro que não tem nada. Só tem aquele ventiladorzinho no painel que você liga, até queima a bochecha, porque vem aquele ar do motor. E estava muito quente, eu fui visitar alguns médicos no Hospital Evangélico, e irmão, representante de laboratório, como todos os laboratórios dão um carro, e a maioria deles são efetivos, todos os representantes têm carro, bons carros, carros novos. Então é horrível de parar perto de hospital, de tanto representante que tem. E eu lembro que estava muito quente, falei, nossa, tem que ir lá no Hospital Evangélico, eu vou parar longe pra caramba, vou ter que deixar meu carro no sol, torrando, vou ter que voltar um monte de quadras até chegar no hospital, estava quase murmurando. Mas quando eu virei do lado do Hospital Evangélico, irmão, tinha uma vaga, debaixo de uma sombra, irmão. Eu brinco que só faltou aparecer um arco-íris, umas borboletas, um coelhinho, tocar uma música. Eu vi aquela, parece que até a sombra encaixava no carro. Falei, glória a Deus, olha aqui uma vaga. Irmão, estacionei e cobri a sombra o carro. Falei, nossa, vou voltar, o carro vai estar fresquinho. Abri o porta-mala, peguei algumas amostras de medicamento, entrei para dentro do hospital e fiquei lá 30, 40 minutos. Quando eu voltei, irmão, só a sombra estava lá. Eu não sei porque é que a gente faz isso, mas eu já perguntei para outras pessoas que tiveram o carro roubado, parece que todo mundo faz a mesma coisa. Você anda umas 2, 3 quadras para baixo, tipo, sei lá, o carro foi dar uma volta, tomar um sol, 3 quadras para cima. Quando eu percebi que tinham roubado o meu carro mesmo, eu tomei uma atitude adulta, sentei no meu fio e comecei a chorar.
Falei, Deus do céu, aconteceu a única coisa que não podia acontecer. Eu falei, Deus, eu preciso do carro para trabalhar. Sem o trabalho eu não pago o carro. Sem carro eu não trabalho. E, irmão, eu fiz tudo que dava para fazer. Fiz boletim de ocorrência. Liguei, pedi ajuda para taxista. Pedi ajuda para alguns amigos que eram da Polícia Civil. Nunca mais encontraram meu carro, todos os meus documentos, meu almoço, um casaco que eu adorava e uma caixa com 18 envelopes de Trident sabor menta. Até hoje eu sinto isso. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Cheguei para o meu gerente, falei, olha, eu estava sem seguro no carro e roubaram o meu carro, ele foi muito bacana. Ele falou, olha, então tenta arrumar um carro até semana que vem para você poder continuar trabalhando aqui. Aí, irmão, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Continuei pagando aquele carro por anos. A minha sogra, que na época era só mãe da minha namorada, tinha acabado de comprar um carro zero. E ela não tinha vendido o carro usado ainda. Ela ficou compadecida da minha situação e falou, não, Farley, eu vou te emprestar meu carro, não preciso vender já esse carro. Me emprestou o carro usado dela. Irmão, nunca tinha batido o carro na vida. Você está rindo porque não é você, né, irmão? Irmão, em um mês, eu bati 2 vezes o carro. Ficou mais na oficina do que eu dirigindo. Aí quando eu bati a segunda vez, minha sogra chegou pra mim e falou assim, Farley, acho que eu vou querer o carro de volta, tá? Eu falei, não, eu entendo. Mas aí, irmão, eu falei, o que eu vou fazer? Eu preciso conseguir um carro desesperadamente. Aí eu lembro até hoje certinho o valor. Uma prima me emprestou R$2.650 para comprar um carro, alguma coisa parecida. Irmão, você não acredita nas coisas que eu andei. Eu pegava o jornal, eu fui ver uns carros tão enferrujados que dava vontade de se falar pro dono, eu vou ali tomar uma antitetânica e eu já volto fazer um test drive no seu carro. Irmão, procurei, quando já não dava mais, eu fui num feirão que tem lá em Curitiba, no estádio desativado, o estádio do Pinheirão, que é um feirão de carros bem velhos, é quase um feirão do desmanche. Aí eu tô andando e tem um Golzinho, 1982, aquele refrigerado a ar, lá em Curitiba a gente chama de chaleirinha. Ele tem 2 carburadores, se liga, ele parece um barco. Fica... Da cor bege mais feia que você possa imaginar, eu apelidei ele depois de doce de leite, porque ele parecia um docinho de leite com 4 rodinhas. Aí tinha um senhor do lado do carro, eu falei assim, ó, quanto que é o carro? Ele falou 2.650. Eu falei, meu Deus, acho que é um sinal. Mas aí eu, como representante de laboratório, né, vendedor e tal, falei, quer saber, eu vou conseguir um desconto nesse carro. E se eu não me engano, eu comprei por 2.450. Aí, irmão, fiquei feliz. Falei, pronto, tô de carro novo e tenho 200 para colocar gasolina até o final do mês. Parei num posto, falei assim, ó, pode encher o tanque. Quando encheu o tanque, eu descobri 2 coisas do carro já. O marcador de combustível não funcionava. E eu empurrei esse carro muitas vezes, irmão. Eu era magro naquele tempo. A segunda coisa, tinha um buraco quase na boca do tanque, então não podia encher. Se você enchesse, ele esguichava a gasolina para fora. Você estava andando na rua, tinha um cara fumando, você tinha que dar a volta na quadra. Aí, irmão, eu peguei o carro, fui trabalhar o primeiro dia com o carro. Aí, peguei e saí da Avenida das Torres, que é uma avenida que sai do aeroporto, minha mãe mora até hoje bem ali. Aí, saí com o carro, eu passei numa lombada, o carro vibrou, sabe igual o celular no Vibracal? E fez um... Eu falei, rapaz, tem alguma coisa errada aqui. Passei na segunda lombada de volta. Falei, então tem alguma coisa errada. Parei o carro, fui olhar embaixo, irmão, o assoalho estava tão podre que meu banco estava indo embora do carro. Tava virando tipo o carro dos Flintstones, sabe? Lá em Curitiba no inverno é frio, a gente não abre janela. De um amigo meu falou assim, pô, teu carro é bom para chupar laranja dentro. Eu falei, o que tem a ver? Ele falou, não, vou jogar semente tudo pelo buraco aqui. O que eu tive que fazer? Eu tive que pegar uma madeira, querido, atravessar de uma soleira a outra na porta para deixar o banco pro lado de dentro do carro. Aí fui no Paixão, Fogo e Glória, lá em Curitiba, Igreja Batista Shalom. Estacionei meu carro, fui puxar o freio de mão, veio até que assim, ó. Nunca mais teve freio de mão o carro. Um amigo me falou assim, seu carro é ungido. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque onde você para fica uma poça de óleo. Ah, que bacana da sua parte. É, irmão. Aí, irmão, fui trabalhar o primeiro dia no hospital evangélico com o carro novo.
Aí eu tô num saguão mais ou menos do tamanho do salão da igreja aqui, e tem várias saídas, então o médico, para ir de um setor do outro para o hospital, ele tem que passar ali por dentro. E a gente ficava ali para cercar os médicos na passagem. E eu passei a tarde ali, chegou no final da tarde, alguém falou, olha, acho que a gente já falou com todos os médicos, vamos embora? Falei, vamos, peguei minha pasta. Eu falei, eles vão ver meu carro. Senti a bochecha corar, irmão, de vergonha. Eu falei, já sei o que eu vou fazer, eu vou descer umas 10 quadras para baixo, quando todo mundo tiver pego o seu carro, eu volto e pego o meu. Mas aí Deus falou comigo daquele jeitinho de volta. E Deus me falou assim, olha, eu quero tratar você. Você que escolhe se vai demorar mais ou menos. Irmão, eu lembro tanto disso, eu segurei minha pasta, eu orei num cantinho e falei, Deus, tem que tratar bem racha de uma vez. Falei, ô pessoal, vem conhecer meu carro novo aqui. Aí eles estavam passando direto pelo carro, eu falei, não, docinho de leite aqui, ó. Aí eles pararam assim em volta do carro. Eu entendi que era um minuto de silêncio. De repente alguém ficou meio sem jeito e falou, vamos embora, então vamos. Irmão, eu tô voltando um dia da casa dos pais da Dani, uma semana cansativa de trabalho, tô atravessando o Largo da Ordem, que é uma região perigosa da cidade. Irmão, furou um pneu, você não acredita no desespero que eu senti. Falei, meu Deus do céu, eu falei, esse carro não deve ter macaco. Eu falei, não tem marcador de combustível, vai ter macaco. Já parei o carro e já desci orando. Falei, Deus, é perigoso essa região aqui, materializa um macaco aqui, Deus. Aí fui abrir aquela tampa lá atrás, até com medo assim, né, querido? Abri aquela tampa, deitei aquela tampinha de baixo. Falei, Deus, por favor, que tem um macaco e um estepe aqui. Aí abri, tinha, irmão. Eu falei, Deus, por favor, agora que funcione esse macaco. Tirei o macaco, comecei a rodar, ele começou a abrir. Eu falei, graças a Deus, estou salvo. Fui lá, coloquei o macaco debaixo do carro e comecei a levantar. O carro foi levantando, de repente, bluf! Irmão, sumiu o macaco. Olhei para a direita, não estava, olhei para a esquerda, não estava, olhei por baixo, não estava, dei a volta, não estava. Quando eu estava quase repreendendo, resolvi abrir a porta. Estava lá dentro do carro o macaco. A soleira estava tão podre que o macaco atravessou para dentro. Em pouco tempo eu já tinha 4 furos de cada lado, só levantava com o macaco jacaré. O carro com o tempo, irmão, ficou temperamental. Então às vezes eu ia num consultório, roupa de representante de laboratório, calça social, camisa social, sapato de bico fino. Aí eu falava com o médico, às vezes o médico ia dando tchau pro médico e abria a porta e a porta não abria, irmão. E eu aqui, o médico, por que esse cara não vai embora, né? E aí, irmão, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que abrir o porta-mala, arremessar minha maletinha para dentro e ir engatinhando até o volante. Mas, irmão, para acabar a história do carro, eu tô um dia também, uma semana bem puxada de trabalho, eu tô saindo tarde da casa dos pais da Dani, e eu tô subindo a Avenida Padre Anchieta, que é uma rua movimentada de Curitiba, tem um canteiro no meio, e aqui chama canteiro também, né? Que divide as avenidas. Aí eu tô subindo e tá garoando, e a impressão que eu tenho é que o carro tá falhando, parece que o acelerador tá prendendo. E aí eu olho para baixo e dou umas bombadas no acelerador. E quando eu volto a cabeça, tem um carro crescendo na minha frente. Eu tentei desviar, mas eu dei uma baita de uma pancada e fui parar lá em cima daquele canteiro. O tranco no peito, por causa do cinto, foi forte. Eu lembro que eu desci meio tonto do carro, já pensando, meu Deus, eu preciso do carro para trabalhar, Deus, eu não tenho seguro, no que eu bati? E queridos, Curitiba é grande. Curitiba é região metropolitana, a gente está perto de 3 milhões de habitantes hoje. Eu desci do carro, a probabilidade era muito pequena. Eu ouvi uma voz atrás de mim falando assim, Farley. Quando eu virei para trás, eu descobri que eu tinha acabado de destruir o carro importado da mãe de uma amiga de faculdade da Dani. Só que quando eu olhei aquela menina conhecida, eu vou te falar uma coisa que é estranha, mas é verdade. Deus falou assim para mim, até a pessoa em quem você ia bater, fui eu que escolhi. E Ele me disse, confia em mim, eu continuo aqui. Querido, quando você passa por uma fase dessa, eu costumo dizer que você encontra sempre 3 tipos de crente na igreja. Você encontra o crente que é prático, ele não vê nada de espiritual em nada, ele fala, isso aí não tem nada a ver com Deus, nada a ver com o diabo, isso aí é porque você não fez manutenção, porque o carro é velho. Tem o cara que eu chamo do espiritualoide, que é o cara que acha que você está com uma uruca e você tem que fazer um descarrego. Então você tem que ir no Vale do Sal, você tem que fazer uma corrente de 300 dias, você tem que fazer alguma coisa.
E tem o que eu chamo de santarrão, que é o que olha para você e fala assim, ó. Tá em pecado. Tá em pecado. Se não tivesse em pecado, estava passando por isso. Mas eu sabia que Deus queria me tratar e eu deixei Deus mexer. Eu quero contar uma última história para vocês desse tempo de laboratório. Quando eu entrei para trabalhar no laboratório, eu entrei num projeto especial e eu trabalhava à noite, dentro do pronto-socorro. Se eu não me engano, eu começava às 7h30 até 10h30, 11 horas da noite. E, queridos, a gente tinha uma verba, então eu falava principalmente com médicos residentes, que é aquele médico que fez os 6 anos de medicina e está fazendo sua especialização. E a gente pagava pizza para esses médicos, pagava uma janta, e eu acabei fazendo tanto relacionamento que eu trabalhava dentro do pronto-socorro. E eu vi muita coisa dentro de hospital. Mas eu vi uma cena que me marcou de forma especial, como diz o pastor Luciano, isso faz tantos anos já, a gente é baseado em fatos reais, a gente conta como está na cabeça. Mas na minha cabeça chegou um menininho de uns 6 anos, talvez, e parece que ele foi descer um escorregador, ele estava só com o pai naquele dia, parece que ele foi descer um escorregador, e ele, aqui chama escorregador também, escorrega, e parece que ele caiu antes do escorregador terminar, e para proteger o rosto ele colocou a mão na frente, mas a mão quebrou e encavalou, ela subiu para cima do antebraço. E eu lembro que quando eu ouvi a mão daquele menino, né, o braço dele, aquilo me chocou. E eu, curioso, fiquei pertinho para ver. E, queridos, a medicina tem umas coisas meio grotescas. Hoje eu até discipulo um médico, eu não sei se tem algum médico aqui. Mas quando acontece isso, os médicos não têm muito o que fazer, eles dão uma anestesia local. Um médico segura o corpo e o braço da criança e outro puxa a mão até ela entrar no lugar. Só que a ossatura, os ossos da criança, eles são flexíveis e às vezes o médico tem que quebrar para o outro lado para conseguir colocar a mão no lugar. E para piorar o quadro, por causa da dor, a musculatura da criança ela fica tão retesada, tão dura, que às vezes 2 homens puxando têm dificuldade de colocar a mão no lugar. E eu fiquei olhando aquela cena, querido, e não deu outra. De repente, os médicos estavam, olha, tá doendo aqui, não tá? De repente um médico deu um bote, agarrou aquele menino por trás e o braço dele, outro agarrou na mão e começou a puxar. E quando começou a puxar, aquele menino começou a chorar e gritar, e ele olhava para o pai e falava assim, pai, não deixa esse homem mexer em mim, pai, tá doendo, não deixa esse homem me machucar. E ele falava, pai, por que você me trouxe aqui, me leva para casa, pai, não deixa esse homem mexer em mim, tá doendo muito, pai. E eu via nos olhinhos daquela criança, queridos, que ela estava magoada com o pai. Sabe por quê? Porque na limitação do entendimento dela, ela não conseguia perceber que era importante ela passar por aquele procedimento para que ela não ficasse no mínimo aleijada daquela mão, ou até para que aquela mão não necrosasse e ele perdesse a mão. Na limitação do entendimento dele, ele só viu o quê? Ele falava, meu pai, eu estou tão cansado, eu estou com dor. E meu pai, que devia me proteger, ele me trouxe aqui para um estranho, mexer na minha mão, me machucar ainda mais, me ferir. No coração dele só viu que a única coisa que ele queria, que o pai pegasse ele no colo e levasse ele para casa. E queridos, às vezes, a gente faz exatamente a mesma coisa com Deus. Nós não entendemos alguns procedimentos de Deus na nossa vida. E a gente acaba se magoando com Deus. Mas a gente não pode ser criança para sempre. A gente tem que aprender a crer nele, não só por aquilo que ele pode fazer, mas por quem ele é. Queridos, eu lancei esse livro aqui, que é o livro que eu estou usando para pregar essa mensagem, no dia 31 de outubro de 2008. E eu conto nesse livro aqui uma mensagem muito parecida com essa que eu estou trazendo aqui para vocês hoje. Mas o que não deu para eu colocar aqui nesse livro foi que depois de meu pai ter ficado alguns anos bem, ele voltou a ter câncer. E querido, quando você escreve um livro, principalmente no meu caso, que lancei por uma editora, desde que eu entreguei para a editora, até esse livro estar dentro de uma livraria, foram 8 meses. Ele passa por revisão, diagramação, a editora às vezes pede para você alterar algumas coisas, é feito capa, e foram 8 meses. E queridos, no dia que eu lancei esse livro, meu pai inclusive não foi no lançamento, porque ele tinha acabado de fazer uma quimioterapia, ele estava se sentindo muito fraco. Eu lancei esse livro no dia 31 de outubro de 2008 e recebi um convite para pregar numa igreja em Curitiba no dia 15 de novembro.
E desde que eu recebi esse convite, foram 2 semanas antes, naquelas 2 semanas, principalmente na segunda semana, Deus começou a falar de forma muito forte no meu coração, me dizendo assim: eu quero que você vá nessa igreja, você pregue a mensagem que você fala do seu pai, a mensagem que tem no seu livro. E eu comecei a argumentar com Deus, eu falei: Deus, não, mas lá é um culto para jovens, Deus, só que seria uma mensagem para domingo, não para jovens. E Deus me dizia: mas eu quero que você pregue a mensagem que se fala do seu pai. E eu falei: Deus, mas eles pediram para eu pregar sobre avivamento, foi encomendada a mensagem. Mas Deus me dizia: eu quero que você pregue a mensagem que você fala do seu pai. E o meu último argumento com Deus foi o seguinte, eu falei: Deus, meu pai voltou a ter câncer. Eu falei: o Senhor acabou com o final da minha mensagem, Deus. Que eu falava da cura dele. Mas Deus me dizia: é isso que eu quero que você pregue. E querido, aquilo foi estendendo durante toda aquela semana. Eu ia pregar no sábado, dia 15, na sexta-feira, dia 14 de novembro. Eu estou no trabalho de manhã, minha mãe me liga e ela fala assim: Farley, ele falou, se você sabe que teu pai está respondendo super bem ao tratamento de quimioterapia, mas eu estou achando que ele está muito fraco esses últimos 2 dias, eu resolvi marcar uma consulta só por desencargo de consciência. Ela falou: você pode levar a gente? Querido, normalmente não era eu que levava meu pai no hospital, por quê? Porque do lado da casa dos meus pais até hoje tem um tio que mora, que é profissional liberal, e ele tinha muito tempo, e eu morava, já estava casado, morava do outro lado da cidade. Mas nesse dia minha mãe nem me pediu, eu falei: mãe, eu vou levar vocês. Eu desliguei o telefone, pedi uma liberação do meu gerente para sair mais cedo, e no final da tarde eu fui para casa dos meus pais. E queridos, quando eu cheguei no quarto do meu pai, eu percebi que a situação podia ser um pouco mais grave do que eu imaginava. Quando eu entrei no quarto, meu pai estava de pijama ainda. E eu lembro que eu olhei no relógio e falei: pai, você não vai se vestir? Está quase na hora da gente sair. E eu vi que ele fez força para se levantar na cama, ele não conseguia se levantar. Eu falei: pai, você quer que eu te ajude a trocar de roupa? Ele falou: filho, eu acho que eu quero. E eu ajudei meu pai a trocar de roupa. E quando terminou, eu falei para ele: pai, você consegue ir até o carro? Ele falou: filho, eu acho que não. E eu lembro tão bem disso, querido. Eu me abaixei, eu enrolei os braços dele no meu pescoço, eu coloquei um braço nas costas, outro na perna, e eu levei o meu pai no colo até o carro. Meus pais se converteram, eu tinha 1 ano de idade, querido. A maior parte da vida foram cristãos. E eu lembro que eu entrei no carro com ele, em todo o caminho para o hospital, fui segurando a mão dele, falando: pai, a gente vai chegar, você vai tomar um sangue, vai tomar umas plaquetas e vai ficar tudo bem. 5 horas da tarde eu levei meu pai para fazer essa consulta. 6 horas da tarde eu recebi uma guia do médico para internar meu pai no hospital que ficava do lado do consultório. E às 5 para meia-noite eu estou em casa. Eu sabia que a coisa não estava bem no hospital, o telefone toca, eu olhei, era minha irmã. Eu não tive coragem de atender, eu pedi para minha esposa atender. Eu lembro tão bem disso, eu estava no corredor, ela entrou no quarto que estava de frente para o corredor e eu vi só ela balançando a cabeça. E ela baixou o telefone, olhou para mim e falou assim: seu pai faleceu. Assim. Eu lembro que eu entrei no banheiro, aquilo parece que soltou minha barriga, eu não sabia se eu chorava, se eu gritava. Eu lembro de ter apoiado a mão na pia, me olhar no espelho e falar para mim mesmo: olha, você é o único filho homem, você precisa segurar as pontas nesse momento. E eu falei: Dani, pega a chave do carro e vamos para o hospital. E foi o que eu pude fazer na hora, peguei a chave do carro, a gente entrou, e logo que eu saí, querido, pelo portão do condomínio que a gente morava, eu fiz o que eu acho que todo filho ia fazer. Eu falei: meu Deus, para quem que eu tenho que ligar avisando que meu pai faleceu? Nessa hora eu falei: meu Deus, eu tenho uma ministração amanhã, eu tenho que ligar e desmarcar, porque amanhã, na hora desse culto, eu vou estar no enterro do meu pai. Mas nessa hora, Deus falou comigo daquele jeitinho de volta. E Deus me disse assim: você entendeu? Porque eu fiquei a semana inteira dizendo que eu queria que você pregasse a mensagem que você fala do seu pai. É porque eu queria que você lembrasse da oração que você fez. E eu queria que você lembrasse que eu amo seu pai mais do que você jamais vai amar. E eu amo você. E eu amo a sua família. E eu continuo aqui. Querido, aquilo foi como se mais uma vez aquela mão entrasse no meu coração, tirasse aquela dor. Eu lembro que eu dei a mão para minha esposa. E eu falei para ela: eu estou bem. E eu fiz uma oração com ela, agradecendo a Deus pelo pai que eu tive, pelos anos que eu pude desfrutar da presença dele, um pai que me ensinou a amar o Senhor.
Mas eu confesso para você que eu tinha uma inquietação no meu coração ainda. Eu queria saber como estavam a minha mãe e a minha irmã. Eu queria pedir ajuda dos músicos aqui. Só por favor não se distraia. Eu queria que se prestasse atenção nisso. Queridos, eu lembro que eu falei, eu quero saber como está minha mãe e minha irmã. Eu cheguei no hospital, a minha irmã chegou quase junto. E ela relativamente estava bem. E eu falei, Anne, eu quero ver como que a mãe está. Queridos, eu nunca vi meus pais brigarem na vida. Meus pais eram aquele tipo de casal que se meu pai ia na padaria, na esquina comprar pão, minha mãe ia junto. E minha mãe ficou com meu pai o tempo todo. E eu lembro que eu subi aquela rampa que dá para o pronto-socorro do hospital evangélico, tem uma pracinha depois, eu subi esticando o pescoço para ver se eu via minha mãe. E logo eu vi ela sentada num banquinho de madeira. Ela olhou para mim, ela abriu um sorriso e acenou. Eu me apressei até ela, me deu um abraço e ela logo me falou, olha, as 3 últimas frases do teu pai foram glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele falou isso 3 vezes e fechou os olhos. Queridos, como chega a minha história até aqui? Deus me deu um excelente emprego depois. Eu casei com a mulher que eu amo, que eu amava. A gente teve um casamento dos sonhos. Eu casei num clube de rico lá em Curitiba, não gastei R$1. Nós temos vivido milagres de Deus nos filhos. Deus, há 2 anos atrás, nos deu uma casa que eu nunca sonhei em morar, numa casa daquele padrão. Há pouco mais de 5 anos atrás, eu tive o privilégio de abrir mão do bom emprego que eu tinha para estar no ministério em tempo integral. Porque eu decidi, querido, deixar Deus fazer da minha vida o que Ele quisesse. Eu quero falar algo para você, querido, sobre o meu Deus e o seu Deus. O meu Deus e o seu Deus, Ele não aceita 98% de nós, Ele não aceita 99% de nós, Ele não aceita 99,9% de nós. O meu Deus e o seu Deus, Ele exige tudo. Mas quando a gente consegue chegar, querido, nesse nível de entrega, de revelação da pessoa, do amor de Deus, e falar de todo o nosso coração, chegar diante de Deus e falar, Deus, realmente está aqui tudo que eu tenho, tudo que eu sou, Deus, tudo que eu espero, tudo que eu sonho, eu pego tudo isso, Deus, e eu entrego para você. Sabe o que Deus faz, querido? Deus junta tudo isso, Ele aperfeiçoa e Ele te devolve. Alguém já disse, querido, que Deus está pronto a nos dar qualquer coisa que a gente esteja pronto a devolver para Ele quando Ele quiser. A grande verdade é que Deus ele não está interessado em tirar de mim e de você o Isaac, mas Ele quer a disposição do nosso coração de entregar esse Isaac. Mas, queridos, o que a gente faz muitas vezes é dizer com as nossas palavras, Deus, a minha vida é tua, faça dela o que o Senhor quiser. Mas com a nossa atitude a gente está fazendo assim, Deus, a minha vida é tua, faça dela o que o Senhor quiser. Mas aqui, Deus, só aqui, Deus, não mexe aqui não. Deus, a minha vida é tua, faça dela o que o Senhor quiser. Mas Deus, as minhas finanças, não toca nas minhas finanças. Deus, a minha vida é tua, faça dela o que o Senhor quiser. Mas o meu namoro, Deus, não toca no meu namoro. Mas quando a gente chega, querido, a esse nível de intimidade, de revelação da pessoa e do amor de Deus, a ponto de falar para Ele de todo o coração, eu quero ser seu sem reservas. Não importa o que o Senhor tem para mim, aonde é, como é, mas eu realmente sou teu. Nós começamos a ver o sobrenatural acontecendo na nossa vida. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Querido, eu creio que o Espírito Santo está falando com você nessa noite. E talvez durante essa mensagem você olhe para a sua vida e o Espírito Santo de Deus está tocando você agora. E Deus está dizendo para você, tem o Isaac aí dentro, que eu quero que você entregue para mim. Ou talvez você olhe para a sua vida hoje e você perceba que você canta canções onde você chama Deus de Senhor. Mas você reconhece áreas da sua vida onde você tem sido o Senhor aí. E talvez nessa noite você queira dizer, Deus, eu não quero ser o Senhor de nada. Não importa o que for, eu quero dizer que a minha vida é tua. O Senhor pode fazer dela o que o Senhor quiser. Ou talvez simplesmente nessa noite você queira renovar os teus votos
e dizer: Deus, a minha vida é sua. Se você se encaixa numa dessas 3 orações, eu gostaria de que rapidamente você levantasse o seu lugar e viesse aqui para frente. Se você quer vir, vem, querido, não vou me demorar nisso. Essa não é a hora de você repetir uma oração comigo, mas é a hora de você fazer a sua oração, a sua entrega. Essa pode ser uma noite muito significante na sua vida, na sua história, no seu coração. Talvez você precise abrir o seu coração para Deus e dizer: Deus, eu tenho medo de crer, Deus, eu tenho medo do que pode acontecer, eu tenho medo de abrir mão e perder de verdade. Mas você queira abrir o seu coração e falar: Deus, apesar do medo, do receio, eu quero te entregar tudo, Deus. Abra o seu coração para Ele, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. E eu preciso fazer mais um convite aqui nessa noite. Talvez nessa noite, querido, você reconheça que você está afastado dos caminhos do Senhor. Ou talvez você nunca tenha realmente entregue a sua vida a Ele. Mas nessa noite você quer restaurar a sua vida com o Senhor, ou você quer pela primeira vez fazer uma oração onde você diz: Deus, eu quero que realmente você seja o meu Senhor. E nessa noite eu quero te entregar a minha vida. Existe alguém que queira reconciliar com o Senhor ou entregar a sua vida? Levante sua mão. Eu quero ver você. Eu tenho certeza no meu coração que existem pessoas aqui. Não deixe essa oportunidade passar. Essa noite pode mudar a sua história. Existe alguém? Levante sua mão. Querido, eu não imploro pelas coisas de Deus. Eu estou te dando uma oportunidade de mudar a sua história. Se você quer se reconciliar com o Senhor, ou você quer entregar a sua vida para Ele pela primeira vez hoje, levante a sua mão, eu gostaria de orar com você. Amém. Deus te abençoe. Quero chamar essa irmã para vir aqui para frente. Nós queremos orar com ela. Existe mais alguém? Eu sei que tem mais pessoas. Pedir para um obreiro, alguém que possa acompanhá-la. Faz a oração com ela, leva ela a confessar o Senhor. Senhor, meu Deus, nós te apresentamos esse altar nessa noite, Senhor. E nós sabemos que esse altar é lindo para o Senhor. O melhor sacrifício, Pai, a melhor oferta que nós podemos entregar ao Senhor é entregar nós mesmos. A grande verdade é que o Senhor não busca adoração, o Senhor busca adoradores. O Senhor não busca oferta, o Senhor busca o ofertante. Que o Senhor receba, Pai, cada oração de entrega que está sendo feita diante de Ti nessa noite. Que o Senhor receba, Pai, esse altar que está sendo apresentado diante do Senhor. Todos os sacrifícios que estão sendo entregados, derramados, rendidos diante de Ti nessa noite, Senhor. Nós apresentamos a Ti esse altar para que a Sua presença venha.
Queria orar novamente com você. Eu queria pedir à igreja para ficar de pé. Queria pedir à igreja para ficar de pé. Você que está aqui na frente, fique aqui. Deixa eu fazer mais uma oração por você. No nome de Jesus. Deus, nós te louvamos e nós entregamos em tuas mãos, Senhor amado, cada oração que está sendo feita aqui à frente, cada entrega. Ó Deus, cada uma dessas pessoas que estão de joelhos ou que estão em pé, que elas possam ir para casa, como o pregador, o pastor Farley disse, sentindo aquela mão que arranca aqueles sentimentos do coração que aperta, que sufoca. Senhor, que cada um que está aqui sinta o Senhor arrancando mesmo. Ó Deus, nós exaltamos o teu santo nome por esta oportunidade. Nós entregamos em tuas mãos as nossas vidas. Entregamos em tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé, querido? Eu queria que você desse um abraço na pessoa que está do seu lado. Desse um abraço bem forte nela. Diga para ela, Deus está com você. Deus está com você. Deus tirou, Deus arrancou. Você deixou Deus tirar. E Deus arrancou. E Deus arrancou. E Deus arrancou. Louvado seja o nome dele. Nós vamos orar encerrando o culto. Queria que você colocasse uma das suas mãos à frente, estendesse sua mão para frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Você recebendo a oração final, os meninos vão continuar cantando a canção. Aí você vai sair cantando essa canção e lembrando o quanto Deus ama você e o quanto que Deus quer te dar uma semana prostrado diante dele. Amém? Obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado pelo renovo, Senhor, no nosso coração. Estamos vivendo um tempo de tanta crise, de tantas lutas, de tantas dificuldades, uma crise no país. Mas um culto como esse, onde a gente pode lembrar que podemos rir, podemos nos alegrar e podemos lembrar que o Senhor é o Deus da alegria. A despeito das lutas, como o teu servo contou, as experiências, as dificuldades. Mas em nenhum momento, Senhor, ele virou as costas para o Senhor. Porque o Senhor está comigo, o Senhor está com ele, o Senhor está com os irmãos, com o visitante, aquele que está aqui nesta noite, Senhor. E ele entrou aqui, de repente estava bem abatido, mas ele vai sair daqui renovado, sabendo que o Deus da alegria está com ele, e é o Deus que vai dar alegria mesmo diante de tantas dificuldades. Por isso, Senhor, abençoe o povo, abençoe, nos guarde, nos livre do mal, nos dê uma semana de busca pelo Senhor, o Deus da alegria, o Deus que está conosco nas situações mais difíceis. Que o Senhor Deus abençoe você, querido. Que o Senhor Deus faça resplandecer o rosto dele sobre você. Que o Senhor sobre você ele levante a sua face e te dê a mais profunda paz que Cristo Jesus concede. E é em nome de Jesus que nós oramos e selamos essa oração na sua vida. Amém e amém. Você pode cumprimentar e dar mais um abraço na pessoa que está perto de você? Diga para ela, tem uma semana de alegria. Tem uma semana de alegria. Tem uma semana de alegria em nome de Jesus.